Olá, boa noite a todos. Boa noite quem está na Itália. Boa tarde quem está no Brasil. Sejam bem-vindos à nossa live. Gostaria de agradecer quem já está chegando. Vou me apresentar, eu sou a Leila Santos, eu sou educadora de português como língua de herança e também representante da Livro for Kids aqui na Itália. A Livro for Kids é uma empresa especializada na venda de livros infantis em língua portuguesa. Então, a empresa foi fundada por Vanessa Perfiel há 4 anos, né? A sede é na Alemanha e temos representantes em todos os continentes e quase toda a Europa. Portanto, em cada país da Europa você encontrará uma representante da Livro for Kids. Então, eu gostaria também de apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Bárbara Schmidt, Bárbara. A Bárbara é roteirista e escritora de literatura infantil. É autora do livro A Magia da Árvore. Vamos falar um pouco sobre este livro. E que está à venda na Livro for Kids, na Itália e em outros países também. Bárbara, seja bem-vinda. Oi, muito obrigada. Boa tarde. A Bárbara, como eu já disse, é roteirista e escritora de literatura infantil e atualmente vive na Noruega. Bárbara, eu peço que você se apresente mais um pouquinho, conte um pouco sobre você. Bom, muito obrigada pelo convite, Leila. Como tu me apresentaste, eu sou Bárbara, sou natural de Blumenau, Santa Catarina. E eu me mudei primeiramente para a Suécia e depois para a Noruega. Eu sou autora desse livro A Magia da Árvore e sou formada em roteiro para cinema e TV séries pela Universidade de Umeå, na Suécia. Então, isso foi até um dos motivos que me levou para a Suécia. Eu sempre fui muito inspirada pelo cineasta Lars von Trier e Ingmar Bergman e a autora de livros infantis, a Astrid Lindgren. Então, esse foi um grande motivo por que eu escolhi de fazer essa universidade de roteiro para cinema e TV séries na Suécia. Nossa, legal. Então, Bárbara, eu já tenho pessoas aqui que chegaram, estão dando boa noite, tem aqui as colegas de educadoras de POM, muito obrigada pela presença de vocês. Tem também a minha família, boa tarde, Mara, lá de Salvador, Bahia. Estou vendo aqui muitas famílias da Itália. Boa noite, Nádia. Obrigada pela presença de todos. Tem aqui a Uiara, que é uma das educadoras também da Rede Po Itália. Rede Po Itália, para quem não sabe, eu esqueci de avisar, eu faço parte desta rede de iniciativas de português como língua de herança na Itália. Então, nós, em 2016, algumas iniciativas se juntaram e criamos essa rede. Nós realizamos encontros de língua portuguesa para as famílias plurilingües aqui na Itália. Portanto, se você quiser saber mais sobre a Rede Po Itália, basta procurar no Facebook Português para as Crianças. Vamos começar o nosso bate-papo com a nossa escritora, a nossa convidada, Bárbara Schmidt. Bárbara, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre você. Eu sei que você é de Santa Catarina. Uhum. Você nasceu em Florianópolis? Blumenau, perdão. Isso. Blumenau. Então, você saiu do Brasil para a Suécia. Mas por que a Suécia? Então, eu saí, na verdade, a primeira vez com 16 anos para fazer o intercâmbio do Rotary.
E eu fiquei 1 ano na Suécia. E depois, quando eu retornei ao Brasil, eu sabia que eu queria... Eu sempre soube, desde pequena, que eu queria estar escrevendo roteiros e literatura e TV-séries. Isso sempre foi a minha paixão desde pequena. E isso, para mim, depois que eu retornei para o Brasil e tive esse contato com a Suécia e também pela minha grande inspiração aqui pelo cinema Dogma, o cineasta sueco Ingmar Bergman e pela Astrid Lindgren. Então, foi uma decisão assim muito clara. E, claro, eu tive que aprender o sueco, porque, assim, a universidade que eu fiz era totalmente em sueco, e no norte da Suécia. Isso eu não sabia. Nossa! Então, assim, sair do Brasil, apesar de que o sul do Brasil é um pouco, assim, mais frio, né, do que o norte, mas, de qualquer forma, sair do sul do Brasil indo para Umeå, onde a gente tem temperaturas de -20, -25. Isso foi uma mudança assim bem radical, mas tá fazendo aquilo que você tem paixão, aquilo que você gosta, é só se agasalhar bem. E você saiu muito nova, não foi? Eu saí muito nova, então eu saí do Brasil daí definitivamente para fazer a universidade aos 17, 18 anos. Não. E assim, foi um ticket sem retorno. Porque daí eu fui ficando depois da universidade, então eu comecei a trabalhar numa produtora de cinema, também na Suécia, em Gotemburgo, onde eu fui dramaturga e produtora, até que depois, então, eu me mudei para Noruega e me dediquei, então, a escrever literatura infantil. Essa seria a minha próxima pergunta. Como você foi parar na Noruega? Então, a Noruega não estava assim nos meus planos, até porque eu estava trabalhando com cinema na Suécia. Foi por um relacionamento, então, que eu me mudei para a Noruega. E abriram assim várias portas. De repente, eu vi assim que a diferença é muito grande de escrever um roteiro para cinema, digamos, e escrever para literatura, é que no cinema é tudo muito técnico. Então, a gente tem que pensar tudo muito, claro, no diálogo dos personagens, mas a gente também tem que pensar se é viável estar fazendo isso ou não. E assim, a ponte até o produto final, no caso, até o filme ser feito, ser rodado, é muito, muito longo. E são muitas pessoas envolvidas assim até o produto final. Enquanto na literatura tudo é possível. Realmente a tua imaginação não tem limites. Não. E o que eu acho assim mais gostoso, que me fascina mais, é justamente poder deixar o leitor interpretar e embarcar junto nesse universo que é tão fantástico. Tem uma então, frase também. Enquanto no cinema é tudo mastigadinho, né? Sim. Em relação à literatura que você acabou de falar, tem uma frase que eu adoro e coloquei aqui, que é através da literatura, muitas portas se abrem, também para o mundo. Sim. Bom, é mesmo isso. E assim, como a literatura conecta, né? Conecta a língua de herança e conecta com o mundo. E a cultura também, porque às vezes, assim, tu pode estar lendo um livro que relata a cultura de certo país e você tá ali junto na história, junto com os personagens e aprendendo muito sobre a cultura, sobre aquele mundo, porque escrever um livro não é assim só da noite para o dia. O livro aqui, A Magia da Árvore, ele foi escrito há muitos anos atrás e depois eu fiz muita pesquisa por detrás também do livro para ter até nesse produto final. E assim, escrever para o público infantil, a gente tem que ter um cuidado muito grande no uso das palavras, na abordagem do tema e também na ilustração, quanto que é importante, né? Porque assim, com o livro, o livro torna o melhor amigo
daquela criança por aquele período. E a história, os personagens, a criança pode estar carregando anos e anos. Quem não se lembra hoje em dia um livro que a gente leu que marcou muito a nossa infância? É verdade. E isso eu Bem, acho muito mágico, assim, com a literatura infantil, o quanto que a gente pode estar carregando esse gostinho, esse universo por muitos anos juntos. E é uma grande responsabilidade ao mesmo tempo, não é? Exatamente. Porque, como você disse, a criança vai levar o seu livro preferido, a sua história preferida, para a fase adulta, com certeza, por toda a eternidade. Por toda a eternidade, não, mas por toda a sua vida. Exatamente. E Bárbara, falando em escrever livros, quando você começou a escrever para as crianças? Olha, eu comecei a escrever aos 10 anos de idade. E, assim, eu escrevi um livro aos 10 anos de idade, depois eu comecei a escrever também roteiros para filmes e TV-séries. E assim foi indo. Aos 15 anos eu escrevi um meia-metragem que depois veio a ser premiado num festival de cinema no sul do Brasil. E isso para mim, assim, foi a certeza de que eu estava no caminho certo e de que é isso que eu quero fazer. Nossa, que legal. E seguiu, né? Seguiu escrevendo para as crianças. Eu estou vendo aqui um comentário do grupo Brasilidade, que mais à frente iremos falar sobre ele, que diz assim: verdade, a literatura tem um poder maravilhoso de nos fazer conhecer outros mundos. Neste ano, redescobrimos o poder e o prazer de ler e viajar sem sair de casa. Nossa, que ótimo comentário, exatamente isso. Verdade. Então, queridos leitores, se vocês quiserem conhecer mais sobre a Bárbara, podem acompanhar nas redes sociais, Bárbara Schmidt, se não estou falando errado, pronunciando errado. Tá certo. Aqui embaixo tem, nos nossos comentários, tem o site da Bárbara, eu vou deixar aqui, vocês podem visitar o seu site, e tem muita informação, muito material, muita coisa boa. Tem o livro também da escritora Bárbara Schmidt, que é este livro que também está à venda na Livro for Kids, aqui na Itália, entregamos em toda a Itália. Bem, vamos para agora falar sobre o livro. O livro A Magia da Árvore. Sim. Eu vou começar aqui com uma frase. Deixa eu colocar aqui. Perdão. Uma frase que eu achei muito bacana falando do livro. A magia da árvore é cheia de aventura, emoção e encanto. O personagem principal, Léo, embarca para um novo mundo, a Vila Natalina, onde seu medo e sua coragem são colocados à prova. Esta frase é de uma jornalista, Viviane Bevilacqua. Então, com esta frase, Bárbara, eu lhe pergunto, por que um livro com atmosfera natalícia? Bom, primeiramente eu comecei a escrever esse livro pela temática que eu queria abordar, que é o medo de falar em público. Que isso vem de uma experiência pessoal, que toda vez que tinha essas apresentações de escola, eu sempre ficava assim com aquele friozinho na barriga e aquele suor escorrendo nas costas. E assim, através dessa temática, e eu morando aqui na Noruega, vendo toda essa neve fora, né? Pelo meu escritório. Bom, quantas vezes que nesse período de Natal a gente tem que, assim, como crianças, tem tantas apresentações para os pais, para a escola inteira, e tem que estar cantando, interpretando. Então, eu trouxe essa temática aqui, que na verdade o Natal é toda essa magia, todo esse momento mágico, né? Trazendo assim que as crianças pudessem estar se relatando
com essa história desse medo de subir no palco ou desse friozinho na barriga que nem o personagem principal tem. E daí, através assim desse mundo que é a Vila Natalina, a gente deixa então conhecer, tá de frente a frente com esse medo, encarar esse medo e receber umas dicas de como tá trabalhando. Que essas dicas eu tive assim todo o processo desse livro, eu tive o acompanhamento de uma psicóloga infantil sobre justamente se eu estava abordando certo essa temática, esse tema do medo de falar em público. E também depois, justamente por esse cuidado das escolhas das palavras certas, eu tive uma pedagoga que olhou no livro e analisou se realmente eu estava usando as palavras certas para justamente esse público, que é de 3 a 5 anos. Para a informação também chegar às crianças, né? Pegar a informação correta. Exatamente, que a gente tem que cuidar muito, né? Por estar sendo, assim, abordado um tema tão sensível, que o tema principal é o medo de falar em público, mas também tem os temas secundários, que é o bullying. Que já vou te perguntar sobre esses temas. Uhum. Deixa eu colocar aqui alguns comentários dos nossos segue-leitores. Uhum. Aqui a Nádia, ela diz, queria tanto gostar de ler. Então, Bárbara, qual é a dica para uma pessoa hoje que, por qualquer motivo, que sabemos que no Brasil a literatura não era tão... Não é, né? Nas escolas não era tão valorizada, não era tão incentivada, digamos. Então, muitas crianças cresceram sem aprender a ler, sem sentir um gosto de ler. Qual é a dica que você dá para nós adultos que não, digamos, não gostamos de ler, que não é exatamente gostar, é mais uma prática? Acho que, primeiramente, é criar o hábito da leitura. Pegar um livro que tem uma temática que te interesse, primeiramente, se vem a ser um livro fictício ou uma autobiografia, mas que tenha algo ali que você se interesse e dá tempo, assim, não talvez desligar o celular, deixar no silencioso, porque é fácil, assim, se a gente perde um pouco o foco de estar olhando ali no celular toda hora e deixar realmente embarcar, sabe? Não olhar o horário, que horas são, pegar talvez um bom copinho de café, um chazinho ali do lado e deixar embarcar nesse mundo. Que isso é mais fantástico com a literatura, que tanto faz onde a gente está, a gente embarca, a gente está ali junto com os personagens naquele mundo. E é uma forma, assim, maravilhosa de a gente poder se desligar um pouco do que está acontecendo hoje em dia, né? Principalmente nesse período do corona. Olha, a Nádia aqui agradece pelas dicas. E principalmente o mais importante, assim, se você tem filhos, crie o hábito de leitura desde pequeno. Tenha bastante livros disponíveis, assim, em frente aos olhos das crianças, para as crianças poderem estar ali pegando e realmente tocando, que isso que eu acho que é o mais diferente, assim, do que o livro digital. O livro físico é o toque, é o cheirinho do livro na hora que tu abres, tá ali folheando página por página e tá lendo, assim, para a criança, nem que for uma página por dia, mas também tá perguntando o que você acha que vai acontecer, tá explorando um pouco mais da imaginação da criança, porque assim ela se sente também um pouco mais parte desse mundo, não só da leitura, né? Mas que ela realmente se envolva. E se a leitura for em língua portuguesa, melhor ainda, que estamos trabalhando a língua de herança em casa, não é verdade? Exatamente. Essa seria até uma dica que eu ia te perguntar sobre como incentivar a leitura em casa, mas você já falou. Então, deixa eu ver aqui mais comentários antes de passar para a nossa próxima pergunta sobre o livro.
Ainda sobre o livro, o Grupo Brasilidade diz, deve ser lindo. Sim, o livro é muito lindo, a história é linda, as ilustrações são lindíssimas. Ai, obrigada. Deixa-me... tenho mais... boa noite, Sara. Sara Boa também é uma noite. educadora de português como língua de herança aqui presente. Temáticas bem relevantes para o dia de hoje. Precisamos falar com as crianças sobre os medos e o bulismo. Uhum. Vamos chegar lá. Vamos ver outro comentário aqui, que é da Roseli Hoffman. Um livro super diferenciado com cenário de Natal e ilustrações inédita para o Natal. Contagiante. Está aí a dica da Roseli. Vamos lá para a nossa pergunta ainda sobre o livro. Bárbara, qual foi a sua inspiração para escrever este livro, A Magia da Árvore? Bom, conforme eu falei antes, a inspiração, na verdade, foi o cenário da Vila Natalina, foi inspirado aqui na Noruega. Na Noruega. Na paisagem aqui da Noruega, mas essa temática, o medo de falar em público, é de experiência pessoal mesma, mas é uma temática, assim, pouco abordada em livros e pouco discutida também, de que as crianças, elas são tão expostas nesse período de Natal, de apresentações, de que todo mundo tem que ir para o palco, subir no palco, sem respeitar um pouco que talvez você tenha medo, talvez você ache que o palco, que nem eu relato aqui, que é uma boca de jacaré. Então, assim, tá trabalhando sobre isso, tá realmente deixando a criança ficar confortável. E se ela não se sente confortável, respeitar o tempo dela. Tem até aqui que eu posso estar mostrando. Estamos mostrando. Interessante. Eu ia para uma pergunta que já foi respondida, mas mais ou menos foi respondida. No livro você fala do medo, que é do personagem Léo, que ele tem muito medo, o medo de cantar, de subir no palco, como qualquer criança, algumas crianças têm. Uhum. Mas esse medo é ultrapassado com a vontade de ajudar seus amigos. Sim. E aqui eu pergunto, como foi descrever esse medo em um livro infantil? Você já falou um pouquinho que você contou com a ajuda de uma psicóloga. Uhum. Então, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa nesta pergunta, como foi descrever o medo no livro infantil? Bom, eu perguntei para algumas crianças quais medos que elas têm. Então, assim, de tudo, não só de subir ao palco, de falar em frente ao público, mas também para adultos, né? Porque não é só um medo de criança, mas é um medo que, se não for assim compartilhado e conversado e trabalhado na infância, esse medo também vai indo para a fase adulta, né? Tem muitos adultos que realmente não se sentem confortáveis em falar em público, que tem esse medo de subir no palco. Então, eu fiz muita pesquisa de campo sobre isso e, claro, pela minha própria experiência, como que eu vou estar relatando isso da melhor forma possível. E o que eu acho assim muito interessante não é somente estar relatando esse medo, mas como que a gente pode estar trabalhando em volta desse medo? Que dicas que a gente pode estar dando? Né? Porque eu acho assim importante para a criança que leia o livro e quem sabe ela se relate, eu também sou um pouco de Léo, eu também sinto esse frio na barriga, essa perna tremendo e esse suor escorrendo pelas costas. Mas ok, mas e agora? Como é que eu faço para estar trabalhando isso? E no livro o personagem Juca, que passa a ser o melhor amigo do Léo e o mentor do Léo, no decorrente da história, passa as dicas de como que ele próprio experienciou isso e como que pode estar abordando isso para estar enfrentando o medo. Interessante. Vamos lá. O livro não só trabalha o medo, como já falamos, trabalha muito o medo, né? Mas também a solidariedade com o próximo, a amizade com o Juca, a inveja e também a raiva da Estrela, que é a chefe da cidade natalina.
da Vila Natalina. Bárbara, por que a escolha desses sentimentos para ser trabalhado em um livro infantil? Eu só adicionaria um sentimento que para mim é um dos mais importantes também, que é o de ser o novo e um novo mundo. Que é justamente isso que o Léo ele passa a ser o estrangeiro, no caso, nesse novo mundo. E isso é realmente o que eu própria vivenciei, né? Vindo do Brasil, sendo a estrangeira nesse novo país, no caso, nesse novo mundo. Então, como é que é assim essa visão de ser completamente, desse mundo ser completamente diferente, né? A aceitação da nova cultura, as novas regras em volta. Então, é justamente isso que aborda. E como é que é, no caso, para o chefe da vila, a Estrela, tá acolhendo um novo membro, uma nova pessoa, né? Vindo de uma outra cultura. Exatamente, aqui eu estou mostrando o momento que a Estrela vê Léo, né, na Vila Natalina. É porque, no caso ali, o Léo, ele é a única criança, o único humano. É o humano. Na vila dos enfeites natalinos. É muito interessante. Então ele aborda muito sobre essa diferença cultural, eu diria. Antes de ir para a nossa próxima pergunta, eu tenho aqui alguns comentários. Uhum. A Sara diz, boas histórias de Natal são necessárias. E realmente essa é uma boa história para ser lida no Natal e não só, durante todo o ano. E assim, até assim, dando um spoiler aqui do livro, ele também aborda canções natalinas. Então é um livro assim muito gostoso, porque não é um livro tradicional, aqueles que abordam sobre a história clássica de Natal, é totalmente diferente. E também dá para estar ali cantando junto com as crianças. Isso foi esse livro, quando eu faço a contação de história nas comunidades brasileiras aqui na Europa, é muito gostoso, porque daí todo mundo está envolvendo junto, cantando junto, então tu entras nesse espírito natalino, né? Tem aqui um comentário da Roseli que diz, tive a oportunidade de ver a contação deste livro pela autora. Olha só que maravilha. Roseli, e nós teremos a oportunidade também de ter uma contação com a escritora, que eu vou falar mais à frente, na próxima semana. Vai ser online para as famílias que desejam participar. Vamos seguindo aqui. A Nádia pergunta, onde podemos encontrar esse livro? Nádia, você pode encontrar este livro aqui na Itália, através da Livro for Kids. Depois, se você quiser, pode mandar uma mensagem na nossa página aqui e nós respondemos imediatamente, não agora, assim que for possível. Vale a pena, é um ótimo livro agora para estar presenteando, né? Incentivando a literatura agora para o Natal, porque não tem presente melhor do que poder estar dando um novo mundo para a criança, né? Exatamente. E aqui Mara diz, que lindo, realmente é muito lindo, e parabéns, Bárbara. Vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Bárbara, eu agora gostaria de falar sobre a ilustração do livro. Enquanto você fala, eu vou mostrando aqui só alguns pedacinhos para as pessoas ficarem com o desejo de adquirir. Portanto, eu gostaria de te perguntar, como foi escolher o ilustrador, que eu vou deixar para que você fale o nome do ilustrador para não errar a pronúncia, senão vou ficar feia aqui nesta live. Então, como foi escolher esse ilustrador, o processo de ilustração, se você participou, deu dicas, conta pra gente um pouquinho. Obrigada. Então, quando eu escrevi esse livro, A Magia da Árvore, eu já visualizei assim tudo, como é que as ilustrações, como é que esse mundo seria. E o livro, assim, contando um pouco mais sobre a escrita, ele é um pouco diferente do que os livros de literatura infantil, pois ele é muito assim cinematográfico. Então, quando tu lês, tu vês
o que está acontecendo na sua frente. Que essa que é a minha pegada também, por ser formada em roteiro para cinema e TV-séries. Então, eu via isso tudo muito na minha frente como um filme, né? E muitos das crianças que leram esse livro falaram assim, eu vejo na minha frente um filme de animação. Eu falo, que bom. Porque é realmente assim que Essa era a intenção, livro, não é? Eu vejo. Exatamente. E então eu tinha assim, uma visão muito clara e até como que as ilustrações seriam, que tipo de ilustrações. E eu gostaria muito que as ilustrações tivessem uma pegada assim de filmes da Pixar, os filmes de animação da Pixar. Então, quando eu escolhi o Johnny Grünter, que é o meu ilustrador, assim, a gente se acasalou imediatamente. Ele realmente leu o livro. Primeiro eu entreguei só o roteiro para ele e sem falar das minhas visões. Assim, ok, me faça a primeira ilustração, como que você visualiza. E como que ele ilustrou assim o personagem Juca e o Léo, os dois personagens principais, foi realmente, eu falei assim, nossa, você leu a minha imaginação aqui. Então, assim, ele me mandava as ilustrações e eu vinha com os comentários, e a gente juntos fomos trabalhando, mas eu deixei muito aberto para ele estar realmente explorando a imaginação dele, né? Porque ele é profissional, ele trabalha mais de 20 anos como ilustrador, e também ele ilustrou, assim, filmes da Disney do sul do Brasil, né? Cartoon Network. Legal. Então ele também tem esse lado cinematográfico. Então foi a escolha certa. Exatamente, é o ilustrador das próximas histórias também que estão aí para vir. Eu mostrei aqui algumas ilustrações, algumas páginas, porque não foram todas, vocês viram bastante, mas o livro é mesmo muito lindo. E o que eu acho interessante é que no final tem algumas dicas para os pais. Hora da atividade. Isso eu achei muito interessante. A minha editora é a Todo Livro no Brasil, e eles trabalharam muito, como esse livro também circula pelas escolas no Brasil. Sim. Então foi muito trabalhado aqui o que dá para estar fazendo a hora da atividade, que eles chamam, né? E também como é que os professores podem estar abordando isso em sala de aula. E ideias principais de atividades, os vocabulários que são destacados no livro, né? A interpretação de texto. Então, assim, é um livro que realmente dá para estar sendo trabalhado junto com a sua criança, ou também num grupo, né, de português como língua de herança aqui na Europa. Então, é um livro muito rico que dá para estar trabalhando muito em cima. Então, deixa eu ver aqui os comentários. Tem aqui comentário da Uiara para a sua aluna, que deseja gostar mais de ler e comprar o livro da Bárbara. Aqui tem: eu sou uma eterna criança, amo o Natal. Eu quero, Mara. Tá bem, Mara, vamos mandar para você também lá em Salvador. Tem aqui alguns comentários lindos. Muito fofas ilustrações, são todos comentários maravilhosos sobre o livro para você, Bárbara, e para o ilustrador. Bom conhecer todo este processo e cuidado que tem por detrás de um livro. É muito interessante. Temos aqui: ao ler o livro, os personagens tornam-se vivos. Impressionante. Eu também tive essa sensação. Não sei se é porque eu adoro o livro infantil. Adoro as ilustrações. Então, eu vivi muito lendo esse livro. Deixa eu ver aqui. Muito rico mesmo. A Ana Lu, mais uma educadora da Rede Boa Itália aqui presente. Muito obrigada, Rede Boa Itália, por estar aqui presente nesta live. Vamos dar continuidade aqui à nossa live com a escritora Bárbara Schmidt. Então, vamos
para o nosso último bloco, Bárbara, que é sobre o seu trabalho de língua de herança. Eu sei que você realiza um trabalho na Noruega. E aqui tem uma frase que eu peguei aqui, né? Você usa a literatura infantil como recurso para incentivar e manter o português como língua de herança com as famílias que vivem no exterior. Você já passou nas embaixadas, algumas embaixadas no exterior, e já fez esse trabalho de língua de herança. Conta pra gente mais como começou, o que te motivou a fazer isso? Bom, na verdade, assim, tudo começou com o incentivo da minha própria mãe, porque a minha língua de herança é o alemão. Eu sou do sul do Brasil. E a minha mãe, quando pequena, ela usava muito a literatura infantil alemã com a gente e canções, né, alemãs para estar incentivando essa língua de herança. E claro, depois que eu comecei a escola e toda a rotina, eu fui perdendo essa língua de herança. E eu vejo assim, com as minhas amigas aqui brasileiras, num país exterior, eu vejo a dificuldade que elas têm de estar mantendo, porque no dia a dia vai automático, as crianças estão falando, no caso aqui na Noruega, norueguês com os amigos nas escolas, e daí quando chega em casa, os pais também falam norueguês, talvez a mãe ou o pai são noruegueses, então a língua predominante em casa já não passa a ser o português, passa a ser então a língua do país que estão ali vivendo. Então, o quanto que é importante estar ali incentivando e principalmente criando esse espaço para as crianças encontrem outras crianças que têm a mesma língua de herança. Eu sempre falo assim que o que a gente tem no coração, que a língua do coração é a nossa língua de herança. E para expressar o nosso sentimento dentro do coração é a nossa língua de herança. Uma riqueza tá podendo mantendo essa língua de herança tão rica, que também é a cultura, é a tua família e a tua identidade. Então, eu acho muito importante eu como autora, podendo incentivar e podendo estar criando esse vínculo próximo com as crianças para que elas tenham um vínculo ainda mais próximo e uma iniciativa maior de estar aprendendo a língua de herança. Então, até com esse projeto, eu percorri alguns países aqui na Europa, através da embaixada e também outras redes de português como língua de herança, o POHL. Sim. E também estive nos Estados Unidos também fazendo a contação de histórias. E aqui eu vi assim que, poxa, não posso só pensar no português aqui como língua de herança. Claro, é a minha língua mãe, mas eu fiz esse projeto de língua de herança maior, abrangindo outras línguas. Então, agora nesse projeto meu voluntário, que se chama Língua de Herança em norueguês Mittmorsmål, ele conta com 11 línguas. Então, nós temos 11 línguas, onde as mentoras são voluntárias também. E eu tenho uma super, digamos, sócia, uma parceira que está junto nesse projeto, que é pedagoga e faz toda a supervisão pedagógica desse projeto. Então, a gente também tem a integração desses mentores, que a gente se reúne. Claro, agora, infelizmente, com o corona de novo, com essa segunda onda do corona, nós tivemos que manter uma pausa, mas o projeto estava muito bom, assim, antes. Vamos ver quando a gente pode retornar novamente. E você, aí na Noruega, não está fazendo nada online com a língua de herança? Com a língua de herança, nós começamos esse projeto com todas as línguas de herança em janeiro, e daí veio março, tivemos que parar. Parou, não só faz presencial.
nós conseguimos, assim, retornar novamente em setembro, porque até as atividades nós tínhamos o apoio aqui da prefeitura e da biblioteca municipal, mas a biblioteca ainda, mesmo depois que a situação já estava controlada em setembro, ainda não estava abrindo para atividades de crianças. Então, nós tivemos que achar um outro local e começamos novamente, agora novamente tivemos que dar uma pausa. Então, o grupo ele ainda não está assim tão estabilizado para estar fazendo online. Tem aqui um comentário do grupo Brasilidade Famílias com Filhos Plurilingües, que diz: a nossa língua do coração é a nossa língua de herança. Foi o que você disse. Que lindo isso, é verdade. Vamos ver mais alguns comentários da Roseli. A língua de herança é a identidade da pessoa. Exatamente. E a tua mãe conseguiu manter, no início, a tua língua de herança, né? Sim. O alemão. Mas você resolveu ir para a Suécia e depois para a Noruega, não para a Alemanha. Não para a Alemanha. Minha mãe até agora está na Alemanha. Ela vive na Alemanha. Sério. E aqui temos a Nádia. Acontece comigo, às vezes, mas graças ao grupo Brasilidade, estou muito incentivada a manter minha língua de herança com minha filha. E estou vendo resultados. Muito bem, Nádia. Ai, que ótimo. Aqui nós temos a Aline. Ânimo e parabéns a todas as iniciativas de POU, de PLH. Em uma parte, POU, PLH é sempre língua de herança. Então, ainda falando em língua de herança, eu, como educadora de português como língua de herança do Projeto Pirulito, além de ser representante da Livro for Kids, vou convidar todos vocês para o encontro literário com a nossa querida Bárbara Smith, que será no dia 2 de dezembro, às 17 horas, horário da Itália. E este encontro será realizado com o Projeto Pirulito, o grupo Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingües, e o grupo Bambalalão de Verona. Portanto, tenho aqui as minhas companheiras, o Yara, do grupo Brasilidade, e Vânia, do grupo Bambalalão, que iremos organizar um encontro para as crianças e suas famílias nesta quarta-feira. Então, vale a pena participar, vai ser muito gostoso estar ali junto com as crianças. Eu vou estar lendo o livro, nós também estaremos cantando um pouco juntos, mas eu não sou muito boa cantora, viu? Mas conto com todo mundo ali cantando junto comigo. Não se preocupe, nós três vamos estar ali, além das famílias, claro, e iremos cantar todos juntos. Deixa aqui, a Brasilidade diz até lá. Vânia também já está aqui, que é a Vânia do grupo Bambalalão. Deixa eu ver mais alguns comentários, que a nossa live está chegando ao fim. Achou sim, Sinara. Mas essa live também vai ficar gravada, não vai? Sim. Sinara que acabou de entrar. Exatamente, essa live vai ficar gravada aqui no livro, na página da Livro for Kids, está sendo gravada, vocês podem assistir depois, quem está chegando agora. E lembrando que o nosso encontro literário para as crianças e suas famílias será na quarta-feira, dia 2 de dezembro. Mais informações vocês terão na página do Projeto Pirulito, do Brasilidade e do Bambalalão. Nós vamos compartilhar aqui também, mas é um evento organizado por esses 3 grupos de língua de POU, né, na Itália. Bárbara, bem, estamos chegando mesmo ao fim. Não sei se você quer falar mais. Para os que estão nos escutando e querem se inscrever para essa live de contação de história, vai ter o link depois que eles podem clicar para se inscrever? Sim, todas as informações estarão na página desses 3 projetos. Eu vou colocar aqui o link do evento nos comentários, que esqueci deste detalhe. Portanto, quem está nos assistindo agora já está aqui, vai chegar o link do evento, que vocês podem ser direcionados para esta página. Está aqui, link do Encontro Literário com Bárbara. Vocês podem acessar
o Facebook, o evento no Facebook, lá terão todas as informações, inclusive o link para inscrição, porque as vagas são limitadas, é a número fechado, tá? Portanto, não vale a pena agradeço ser rapidinho ali para garantir o seu lugar. Exatamente, até porque para fazer um trabalho de qualidade com a língua de herança é necessário ter um número, infelizmente é necessário ter um número limitado de crianças para que a gente mantenha um horário de aproximadamente 1 hora com as crianças, porque sabemos que nessa época de pandemia as crianças estão fazendo tudo à distância, seja aulas de karatê, aulas de dança, só não estão fazendo ainda aula de natação, mas online, mas as piscinas, os instrutores, não sei, talvez mandem até alguns vídeos, algumas atividades para fazerem em casa para não perder o que já foi feito, né? Não que tenha que ter piscina em casa, mas somente os movimentos. Então, como as crianças já estão, digamos, já cheias de atividades online, nós tentamos fazer tudo em um tempo breve. E para que o encontro seja prazeroso, enriquecedor com a nossa escritora, as colegas estão organizando a número limitado. Portanto, não perca, será uma grande oportunidade de ler, de ouvir a contação de histórias do próprio livro, de ter contato com a autora. Eu lembro, eu queria só deixar aqui fazer um comentário, que um dia conversando com uma amiga e com uma mãe também do projeto, eu costumo trazer, com o meu projeto Pirulito, eu costumo trazer os autores, como eu consegui agora com a Bárbara aqui, fazendo essa live, nós trazemos presencialmente. Eu realizo os encontros aqui na biblioteca de Valdobbiadene, né? E quando vem o escritor, tem crianças não só italo-brasileiras, mas também crianças de outras nacionalidades que só falam o italiano. E o que eu acho mágico dessa troca com o escritor é a presença. A criança, ela está vendo o escritor daquele livro que ela vai ter em casa, que consequentemente acaba comprando o livro, e até autografado, que quando eu compro os livros dos escritores que vêm presencialmente, eu faço questão que eles autografem estes livros, que eu sei que no futuro o meu filho vai olhar e vai ler, olha, eu recebi esse livro dessa escritora. Então, eu acho isso muito lindo. Muito. Então, por isso, a importância de ter o escritor com a criança. Será um encontro muito lindo. Eu não sei se você quer, Bárbara, acrescentar alguma informação dessa relação do escritor com a criança, como para você. Uma última pergunta aqui. Eu só falaria assim que a relação para mim, como escritora, tá ali encontrando com o público, encontrando com os leitores, é mágica, assim, porque cada leitor tem a sua própria fantasia, a sua própria imaginação de como que interpretou a história, até acaba assim se identificando com alguns personagens. Tem muitos leitores que compartilham também histórias do que eles vivenciaram junto comigo. Eu também compartilho um pouco desse pedacinho da minha inspiração, como é que a Noruega, como é que tá vivendo nessa vila natalina, né? Nessa vila cheia de neve. E cada criança pode estar fazendo perguntas também e também incentivando a escrita, né? A ler mais, a escrever, a estar explorando esse lado imaginário de cada criança. Que realmente não tem limite, né? Nossa imaginação não tem limites e em escrever não existe certo e errado. Nós construímos os nossos personagens, o nosso mundo, e se nós estamos contando essa história é porque tem uma relevância e uma importância para nós. Exatamente. Aqui a Sinara diz, também quero um livro autografado. Em breve, Sinara. A gente providencia isso. Vai providenciar, porque senão teria que ser, após a pandemia, um encontro presencial com a escritora. Aí todos gostaria muito. Isso eu faria com o maior prazer.
deste livro, A Magia da Árvore. E ano que vem ele tá saindo em italiano também. Ah, esse livro, muito... agora ele já está traduzido em inglês, alemão, russo, norueguês. E para ano que vem nós temos em espanhol, italiano, árabe e hindi. Muito legal. E em italiano será um livro bilíngue. Sim, será um livro bilíngue, porque esse faz parte desse meu projeto de língua de herança e bilinguismo. Muito legal ter um livro bilíngue, porque pensando no lado da criança que tem famílias bilíngue, né? As crianças, eu, por exemplo, com a minha família italiana, para eles ter um livro bilíngue português e italiano, claro, é interessante que eles vão ler o conteúdo que foi escrito por um escritor brasileiro e vão ler em italiano e vão conseguir entender aquilo, né, as palavras, e vão ver que as palavras são semelhantes, porque tem algumas palavras semelhantes. E agora, sendo representante da Livro for Kids, eu quero falar aqui que o apoio, né, da família italiana na aquisição da língua de herança é muito importante, e eu vejo aqui com a minha família italiana que eles compram livro em português, não só para presentear os meus filhos, mas também para ter em casa. A minha sogra também compra livros em português somente para quando eles virem, lerem, e assim ela também conhecer algumas palavras. E entender, olhando as figuras e as palavras que são mais familiares, entender o contexto daquele livro. Isso eu acho muito interessante. Então, e não somente pelo fato da linguagem, mas também essa ponte cultural, né? De estar as duas famílias entendendo, da outra família também demonstrar interessada pela cultura da língua de herança da família, né? Olha, o grupo Brasilidade diz que encontro lindo, muito obrigada. Maravilha. Com o italiano, que é o livro bilíngue, você irá fazer o lançamento aqui. Ah, com certeza. Ah, sim, pode deixar. Vamos ver mais aqui, que temos já que encerrar a nossa live. Como e onde será o encontro com a escritora? Então, o encontro com a escritora será nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro. O link do evento eu já coloquei aqui nos comentários. Todo mundo pode acessar nos comentários, seguindo, que será direcionado para a página do Projeto Pirulito, Projeto Bambalalão e Grupo Brasilidade. Esses 3 grupos estão organizando um encontro literário com a escritora Bárbara Schmidt. Portanto, esperamos vocês. Vai ser bem gostoso. Olha, aqui o que eu falei anteriormente, a Sinara até confirma, sim, minha sogra já pediu, realmente, já comprou conosco livros para presentear a filhinha da Sinara. E quem está no Brasil pode estar adquirindo o livro pelo próprio site da editora, atodolivro.com.br. No Brasil também. E na Itália, através da Livro for Kids. Na Itália, através da Livros for Kids. Exatamente. Bárbara, está chegando o nosso horário limite, quase 1 hora de live. Eu te agradeço imensamente por esta live. Foi maravilhosa, foi enriquecedor este encontro. E nos vemos quarta-feira. Nos vemos quarta-feira. Muito obrigada. E obrigada a todos que estão aí assistindo e estiveram aí comentando, mandando perguntas. Muito gostoso estar compartilhando isso com vocês. Obrigada. Então, segue, leitores. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Foi muito legal, foi um encontro enriquecedor com a nossa escritora Bárbara Schmidt, autora do livro A Magia da Árvore. Portanto, este livro está à venda na Livro for Kids em todo o mundo. Aqui na Itália, vocês podem adquirir através da nossa página, podem mandar mensagem para nós que depois respondemos. E, mais uma vez, obrigada. A nossa live chegou ao fim. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe com os amigos, curta e nos vemos na próxima live. Esperamos.